Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje cedo eu estava conversando com um pastor, amigo da igreja. E ele veio me falar sobre fé. Sobre a fé que transforma, a fé que renova, a fé que restaura. Sobre a fé que traz a vida. E no momento que ele estava conversando comigo, Deus me fez lembrar o quão grande coisas Ele já fez através da fé. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre fé. O que seria a fé? A Bíblia nos ensina que a fé produz a perseverança e molda caráter. Hugo, põe para mim, faz favor. Tiago 1:34. E a Bíblia diz assim: sabendo que a prova da nossa fé opera paciência. Pode passar, Hugo. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e estarmos orando ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa estar conosco neste lugar. Pai, Senhor, esta palavra muito falou comigo, Senhor, que ela venha também falar com a tua igreja. Que a tua palavra venha entrar em nós, Senhor, de uma maneira sobrenatural e moldar, Senhor, o nosso caráter, as nossas atitudes. Pai, Senhor, venha nos ensinar, Senhor, venha nos moldar, venha nos capacitar. Que nessa noite possamos entender a tua palavra e sairmos daqui alimentados e fortalecidos pela glória do teu nome. Amém. Pode se sentar, querido. Mas o interessante é que na palavra do Senhor também diz, em Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Fé, ela gera em nós uma confiança enorme naquele que é galardoador. Uma palavra diferente. E ela vem nos ensinar que galardoador é recompensador, aquele que atribui algo a nós. E os galardões que o Senhor tem para a nossa vida, eles são além do que pensamos. Ele vai além das nossas expectativas. Mas as nossas experiências nas nossas dificuldades nos leva à perseverança, demonstrando então que a fé, ela produz frutos. Uma árvore, quando ela está cheia de frutos, ela é sacudida, ela é cutucada para que aquele fruto caia. Uma árvore seca, ela não sofre ataques. Só uma árvore que ela é frutífera, que ela sofre ataque. Então é na nossa perseverança em estar com Cristo é que geramos frutos. Porque é na nossa perseverança que a gente consegue vencer as nossas batalhas. Hebreus 11:1 vem também nos falar de fé. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela é uma convicção que lhe é imposto para que você acredite. Só que você tem que colocar a fé dentro de você constantemente. Uma pessoa nasce pela infusão. A fé, ela nasce pela infusão íntima sua com Deus. Diariamente, a sua fé, ela nasce com Deus e em Deus. Fé é crer e confiar. Vamos lidar pelos pais. A mãe, quando está a gerar, ela sente a criança, mas ela não vê. E o pai, quando a mãe está gerando, ele sente a criança, sem ter dentro dele. Ele tem a fé da convicção que existe um ser que ele não vê, mas que ele sente. A fé em Cristo, ela é a mesma coisa. Ela produz em nós a perseverança de acreditar e confiar em alguém que por muitas das vezes a gente não vê, mas a gente sabe que está lá. A fé, ela produz em nós uma mudança de caráter. E através das nossas provações, nós temos um caráter mudado, renovado e transformado, resultando em uma pessoa completamente diferente do que você era antes de Cristo. Em Atos 9:3, vem falar de um homem que ele era cruel e cruel. E ele teve encontro com Cristo. E Deus não só transformou o nome dele, mas também o caráter dele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um semblante de luz do céu. E caindo em terra, houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Saulo teve um encontro com Cristo. E o encontro dele foi tão grande que ele deixou de ser conhecido como Saulo e se tornou Paulo. De um perseguidor, ele se tornou um abençoador. Porque ele verdadeiramente teve um encontro com Deus. Confiar em Deus nos faz gerar confiança nas promessas dele, tranquilidade e paz. Confiar nas promessas. Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele, que era ser pai de multidões. Sua esposa era estéril, mas existia uma promessa sobre a vida dele. Em Gênesis 22:1, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e ofereça ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei, que eu te direi. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele viu aquela promessa se cumprindo quando Sara engravidou.
Só que o mesmo Deus que fez a promessa, ele pediu Isaac como oferta. Eu fico imaginando assim a mente dele. Sim, eu vou ofertar, mas e a promessa? Como que eu vou ser pai de multidões se eu vou oferecer o meu filho, que é fruto da promessa, como oferta? Mesmo assim, Abraão pegou Isaac, subiu e preparou o holocausto para o sacrifício. Ele tinha uma promessa, ele acreditou na promessa, ele viveu a promessa. Mas agora Deus pede uma oferta. E no momento que ele caminhava, Isaac fez: pai, mas cadê o cordeiro para a oferta? E ele olhando para o seu filho: Deus proverá. Deus proverá. Deus, naquele momento, ele foi testar Abraão mais uma vez na sua fé. Ele sabia, Deus sabe qual seria o resultado. Mas ele deu um livre-arbítrio para o homem escolher o que fazer. E ele deu a escolha na mão de Abraão. E Abraão escolheu a melhor parte. Eu prefiro sacrificar do que desobedecer. Como também não falar de Joquebede? Êxodo 1. A fé nos traz mudança de atitude. E quem tem fé, confia, entrega e espera. Existia uma profecia de que entre os filhos do Senhor haveria um libertador que ele iria libertar o Egito de Faraó. E Faraó ouviu de um dos seus servos que os hebreus estavam crescendo muito e que iriam se tornar uma grande potência. E ele temeu. E ele decidiu dar uma ordem. Todos os filhos que nascessem homens eram para ser sacrificados na hora do parto. E as parteiras não obedeceram. Aí ele foi e falou: então todas as crianças que nascessem, que não fossem mulheres e fossem homens, eram para ser lançadas no rio. O diabo já sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Ele quer te paralisar antes mesmo de você nascer, para que você não consiga ter êxito na promessa dele. Ele sabe qual é o seu futuro. Ele sabe do seu presente. E ele sabe que quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E ele quis paralisar aquela profecia. Porém, entra na história Joquebede, que diz assim: isso. É 2:1, desculpa. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o revestiu como um barro e betume, e pondo nele o menino, e pôs junto à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, descendo a se lavar no rio,
e suas donzelas passaram pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-la. E abrindo-a, viu que era um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dai-nos dos meninos de Hebreu é esse. Faraó deu uma ordem para matar. Sua filha deu uma ordem para trazer a vida. E eu acredito que quando o Faraó viu o menino, ele pensou assim: ah, mas vai ser criado por mim, com as minhas regras, com as minhas escrituras, com o meu jeito, com a minha linguagem. Então dali não vem o perigo. Às vezes, nós mesmos criamos o nosso perigo. Ficamos testando, ficamos nos colocando à prova. Mas a Bíblia fala que aquela mulher, ela teve uma mudança de atitude. Existia um decreto, mas ela era mãe. E ela queria ver o seu filho crescer. E ela embalou aquela criança. E ela cuidou daquela criança. E ela amamentou aquela criança durante 3 meses. Só que chegou um período que aquela criança começou a fazer barulho. Porque criança faz barulho. E eu acredito que veio o temor no coração dela e o medo de alguém ouvir. A Bíblia fala que os reis, rainhas, eles tinham o costume de construir as suas casas perto de nascente, para beber da água mais limpa, água pura. Joquebede vai na margem do rio e coloca Moisés dentro do cesto naquela margem. Só que naquele mesmo dia, o Senhor preparou um banho para a filha de Faraó. E ela foi à nascente do rio para tomar banho. Ela entrou no rio e foi caminhando até a margem. E ali ela encontrou Moisés. Mas como Deus é bom, é misericordioso. Um rio, ele só vai para uma direção. A nascente está aqui, a margem está aqui. Então o que se põe na margem, ele só desce. Ele não sobe. Mas a fé de Joquebede era libertação e vida para aquela criança. E Deus fez o rio ir ao contrário. Subir um pouco mais e chegar perto daquela mulher. Joquebede, ela teve fé, atitude, e ela mudou uma história com a atitude dela. A nossa fé, ela tem o poder de fazer grandes coisas na nossa vida. Mas precisamos confiar, entregar e esperar no Senhor. Às vezes não é fácil esperar. A gente confia e entrega. Mas esperar no Senhor, que é difícil por muitas das vezes. Porque o ser humano tem a tendência de fazer agora para colher amanhã. Mas não é assim com Cristo. Mas Deus nos faz, quando entendemos que em Jesus temos mudança de caráter, nos faz entender que a nossa perseverança em esperar e confiar, ela é maior do que a nossa própria vontade, do que o nosso próprio eu. Aonde a sua fé tem te guiado? A
fé dos meus pais era no catolicismo. E eu fui criada no catolicismo. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz a ordem, fiz tudo que o que é de direito do católico, praticante. A fé dos meus pais era o catolicismo. Mas quando eu comecei a entender que eu não preciso de ponte, eu tenho acesso direto ao Pai, eu aceitei a Cristo. E Cristo transformou a minha vida. E a minha fé se tornou nova. E tudo se fez novo. Aonde tem te levado a tua fé? Porque a fé é acordar de madrugada, ouvindo a voz do Senhor, orar, e quando você acorda de manhã cedo, você já vê a resposta da sua oração. Ou até mesmo quando você ora meses pela madrugada e você não escuta a resposta, mas crê que Deus já está agindo e continua na oração, na sua perseverança. Porque quem muda o cenário da sua vida é Deus e você. Porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Porque se eu falo de fé, eu falo de uma mudança de caráter, mudança de vida, mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de atitude. A Bíblia vem nos falar de uma mudança de atitude em obediência. Pedro, joga a rede do outro lado. Deus não pediu para Pedro remar novamente. Deus não pediu para levar o barco para o outro lado. Ele só falou: vira, joga a rede para o outro lado. Senhor, mas nós estamos aqui a noite inteira. Mas joga a rede para o outro lado. Às vezes só precisamos olhar para o outro lado. E ele jogou a rede. E quando ele foi puxar, que ele não conseguiu puxar a rede de volta? Porque eram inúmeros os peixes. Quando o fruto chega, todos reconhecem a sua fé. Os frutos vão chegar. Pedro levou o dia todo, a noite toda a pescar. No momento que ele já estava desistindo, mas confiante, Deus só virou para ele: joga para o outro lado. Às vezes Deus pede apenas para a gente mudar de rua. Passa mais naquela rua, não. Uma vez eu estava no meu serviço e tinha uma cliente minha que era porque faleceu, mãe de um traficante, e ela sempre passava na porta da minha loja bêbada. Toda vez que ela passava bêbada, traficante tem dinheiro? Não tem? E a mulher me devendo. Toda vez que ela passava, ela gerava em mim uma raiva. Porque eu sabia que ela tinha dinheiro para pagar. Não pagava porque eu não queria. Aí um belo dia eu chamei ela. Pedi para ela entrar na loja. Aí ela entrou com medo. Falei: você pode entrar aqui um pouquinho? Eu preciso falar com você. Ela entrou. Falei: deixa eu te falar uma coisa. Lembra o dinheiro que você me deve? Você não me deve mais, não. Ela não entendia. Eu falei: não, porque todas as vezes que você passa aqui e eu lembro que você está me devendo, gera em mim uma raiva tão grande que
eu fico a pensar, não é sobre você, é sobre mim. Então eu te libero dessa dívida. Porque eu não quero mais sentir o que eu sinto quando eu olho para você. Fé é isso. Não é sobre quem, mas sim sobre você. É sobre você. Se você precisa liberar um perdão, libere. Se você precisa amar, ame. Se você precisa confiar, confie. Se você precisa mudar a sua rota, mude. Mas tenha fé. Tenha fé que transforma uma semente mínima de um grão de mostarda em um pé enorme. Por causa da fé. Por causa da fé nós fomos gerados. E antes de você nascer, Deus já sabe a cor dos teus olhos, a cor da sua pele, a sua profissão, as suas tristezas, as suas angústias. Deus já te conhece desde do ventre da sua mãe. A única coisa que Ele precisa é que você tenha fé e entregue na mão dEle. Entregue os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. A palavra do Senhor diz: e tudo Ele fará. Joquebede, ela confiou, ela entregou, ela esperou. E o povo foi liberto por uma criança que deveria ter sido morta. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Tenha perseverança, porque o seu fardo vai ser a sua maior arma de guerra. A partir do momento que você entender que a sua prova é a aprovação do Senhor, você vai ver que, Senhor, eis-me aqui. Só me dá perseverança para continuar. Porque fé é acreditar sem ver. Difícil é no momento da dor você ter fé. Mas quando eu me sinto fraco, é que eu me sinto forte. Assim diz o Senhor. Aí eu lhe pergunto mais uma vez: aonde a tua fé tem te guiado? Para onde a tua fé tem te guiado? Tem te guiado para murmuração? Para inquietude da tua alma? Para o medo? Para a incerteza? Para onde a tua fé tem te guiado? Ou você está que nem Joquebede, entregando e confiando? A palavra do Senhor vem nos dizer que quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, tudo se faz novo. Mas Deus não derrama óleo novo em vaso velho e quebrado. Por isso que a palavra dele vem nos falar também que somos vasos na mão do oleiro. Quando nos entregamos novamente, diariamente na mão do Senhor, Ele nos molda, nos capacita diariamente. Os dias eles não são fáceis, mas a fé nos traz perseverantes em prosseguir, em conhecer ao Senhor. Nessa noite eu queria deixar essa palavra para você. Tenha fé, confie, acredite. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas tudo se faz novo. Tudo se faz novo.
E quando estamos com Cristo, novas criaturas somos diariamente. Perfeito nunca seremos, mas seremos persistentes em prosseguir e tentarmos a perfeição em Cristo. Porque Deus, Ele quer em nós morada. Ele quer em nós fonte de vida. E Ele quer te usar para que a tua fé seja seu testemunho. Para que a tua fé venha motivar muitos a estar com Ele. Porque as suas provações serão os seus testemunhos. E os seus testemunhos, motivações para o próximo seguir ao Senhor. Mas tenha fé que os frutos virão. A sua casa é morada de Cristo. E logo viveremos. Eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Tenha fé. Eu e meu trabalho estamos nas mãos do Senhor. Eu e a minha família estamos nas mãos do Senhor. Entrega, confia e espera. É a palavra que eu tenho hoje para os nossos corações. E é a palavra que Deus tem me dado e que eu tenho vivido. O confiar, o entregar e viver as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.